Algumas pessoas parecem atrair oportunidades, riqueza e conexões espirituais com uma facilidade quase sobrenatural, enquanto outras lutam a vida inteira e não saem do lugar. Será que existe uma fórmula secreta que une a mente, a fé e a prosperidade? Imagine por um instante que os grandes segredos que movem a humanidade não estão escondidos em cofres de bancos ou guardados em bibliotecas secretas, mas gravados dentro de você, esperando apenas o momento de serem despertados. Esse foi o legado de Napoleon Hill, autor de Pense e Enriqueça, que ao longo de décadas estudou os homens e mulheres mais bem-sucedidos do mundo, decodificando padrões invisíveis que transformam desejos em realidade. Hoje, vamos reinterpretar essas lições à luz da espiritualidade moderna, unindo sabedoria ancestral, ciência da mente e práticas energéticas que milhões de pessoas aplicam todos os dias para manifestar abundância. Antes de continuarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você vai encontrar o tipo de conhecimento que pode mudar não apenas sua forma de pensar, mas toda a sua realidade. E compartilhe esse vídeo, porque pode ser justamente a fagulha que um amigo ou familiar precisa para virar a chave da prosperidade. Quando Hill escreveu que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar, ele não estava falando apenas de técnicas de motivação, mas de uma lei universal que ressoa com a física quântica e com tradições espirituais milenares. Hoje sabemos, através de estudos de ressonância, que nossos pensamentos não são apenas imagens vagas, mas vibrações que interagem com o campo energético que nos cerca. Assim como um rádio capta frequências, nós também atraímos aquilo com que mais sintonizamos. Se sua mente está fixada na escassez, no medo e na dúvida, você atrai mais disso. Se, pelo contrário, está ancorada em fé, desejo ardente e propósito, você abre portais de possibilidades. A espiritualidade moderna apenas dá novos nomes a esse processo. Alguns chamam de lei da atração, outros de oração quântica, outros de neuroplasticidade espiritual. Mas a essência é a mesma que Hill já havia captado. Tudo começa dentro, antes de se manifestar fora. Visualize por um momento. Você está sentado em silêncio, olhos fechados, respiração calma. Ao invés de pedir desesperadamente por dinheiro, você começa a gerar a vibração de abundância. Sente como se já tivesse recebido, como se cada célula do seu corpo vibrasse prosperidade. Esse estado de certeza absoluta é exatamente o que Hill chamava de desejo ardente e o que a espiritualidade moderna chama de coerência vibracional. Não é um pedido ao acaso, é uma ordem ao universo gravada em energia sustentada pela emoção. E é nesse ponto que a fé deixa de ser teoria e se torna a força que move montanhas. Hill entrevistou homens como Andrew Carnegie, Henry Ford e Thomas Edison, mas se vivesse hoje, provavelmente estaria estudando monges tibetanos, praticantes de meditação transcendental, ou cientistas que medem ondas cerebrais em laboratórios de ressonância magnética. Porque o princípio é eterno. A mente molda a realidade. O que muda é apenas a linguagem da época. Ontem era chamado de mastermind, hoje chamamos de campo mórfico. Ontem falava-se de transmutação do desejo, hoje falamos de energia criativa sexual direcionada. Mas a mensagem é a mesma. O ser humano tem um poder quase divino de criar, se alinhar e materializar. É por isso que nesta série vamos traduzir os ensinamentos de Hill para a linguagem da espiritualidade moderna, mostrando que não há contradição entre Bíblia, ciência, oração, física quântica e desenvolvimento pessoal. Todos são caminhos que apontam para a mesma direção. A consciência é a causa e o mundo é o efeito. Você pode escolher a causa certa hoje. Mas atenção,
No meio deste vídeo, vou te fazer uma pergunta que pode mudar sua forma de enxergar a vida, e quero que você escreva nos comentários sua resposta. Porque quando você escreve, você declara para o universo, e a energia começa a se mover. Agora respire fundo. Imagine uma luz dourada descendo sobre você, envolvendo sua mente e seu coração. Repita mentalmente: eu sou digno da abundância. Eu sou filho do Criador e a prosperidade flui em minha vida. Essa é a senha, a vibração inicial. Não se trata de pedir por algo distante, mas de se alinhar com aquilo que já existe em potencial. Hill dizia: um desejo forte traz consigo seu equivalente espiritual. A espiritualidade moderna acrescenta: esse equivalente espiritual já existe em outra dimensão e você só precisa entrar em sintonia para trazê-lo até aqui. E assim, entramos no primeiro pilar: o poder da mente focada. Hill nos ensinou que a falta de clareza é um dos maiores ladrões de sonhos. Se você não sabe exatamente o que quer, acaba gastando energia em 1000 direções e não chega a lugar nenhum. A espiritualidade moderna confirma: a energia segue a atenção. Se você divide sua atenção, divide sua energia, e o universo responde de forma confusa. Mas quando há clareza cristalina, quando você escreve, visualiza e sente, a energia se organiza, as sincronicidades acontecem e os recursos aparecem. A mente focada e o desejo ardente. Quando Hill escreveu sobre o poder do desejo ardente, muitos interpretaram apenas como uma forma intensa de querer algo. Mas ele estava descrevendo, sem usar os termos modernos, o que hoje chamamos de frequência vibracional. Não é simplesmente querer, é se tornar a vibração daquilo que se deseja. Se você deseja riqueza, mas se sente constantemente preocupado, ansioso e em dúvida, sua energia está desalinhada. Você envia ao universo um sinal contraditório. Pede prosperidade, mas vibra escassez. Por isso, tantas orações parecem não ser respondidas. Não é que Deus não ouça, é que a energia não encontra sintonia. É como tentar ouvir uma estação de rádio estando na frequência errada. A mensagem está no ar, mas você não a recebe. Hill insistia que o desejo ardente deveria ser acompanhado de fé e ação. Hoje, espiritualistas modernos traduzem isso como coerência entre pensamento, emoção e atitude. Pensar é o início, sentir é o combustível, agir é a prova. Sem ação, o desejo fica preso no campo invisível. Com ação, ele encontra canais para se manifestar. Imagine que você quer plantar uma árvore. Pensar no fruto é essencial. Sentir a alegria de colher é poderoso. Mas se você não pega a semente e coloca na terra, nunca verá o resultado. A espiritualidade moderna apenas reforça que essa ação deve ser inspirada, guiada pela intuição, pelo que chamamos de alinhamento interior. E aqui surge a grande pergunta: como fortalecer esse desejo ardente sem cair na ansiedade? A resposta está na prática diária de visualização e afirmação. Hill recomendava escrever claramente o que você deseja. Ler em voz alta de manhã e à noite, sentir como se já fosse real. Hoje, a neurociência comprova que o cérebro não distingue entre uma experiência vivida e uma experiência intensamente imaginada. As conexões neuronais são formadas da mesma forma. Isso significa que quando você visualiza riqueza, alegria e realização com emoção verdadeira, seu cérebro começa a construir esse futuro como se fosse memória. Essa é a ponte entre o que Hill ensinou e o que a espiritualidade moderna confirma. A imaginação controlada é a chave para criar realidades. Mas há um ponto ainda mais profundo. O desejo ardente não deve ser apenas por dinheiro em si. Hill foi claro. O dinheiro é consequência, não causa. O verdadeiro desejo deve estar enraizado em propósito, em servir, em oferecer valor ao mundo.
A espiritualidade moderna traduz isso em termos energéticos. Quando seu desejo beneficia apenas você, sua energia se limita. Quando beneficia você e os outros, a energia se expande. É como a água de um rio. Se você tenta represar apenas para si, ela estagna e apodrece. Mas se deixa fluir, ela alimenta plantações, gira moinhos e volta multiplicada. Pergunte-se: o que eu desejo é apenas para satisfazer meu ego ou para impactar positivamente outras vidas? Essa resposta define a potência da sua vibração. Agora, feche os olhos por um instante. Imagine seu maior objetivo já realizado. Não veja apenas o dinheiro na conta, mas visualize as pessoas que você ajudou, os rostos sorrindo, as portas que se abriram, a vida transformada. Sinta a gratidão. A gratidão é o selo energético que fixa a visualização. É como assinar um contrato espiritual dizendo: eu recebi, eu agradeço, eu multiplico. Hill dizia que a fé é a pedra fundamental de toda realização. A espiritualidade moderna acrescenta: a gratidão é a cola que mantém a fé firme, mesmo diante dos desafios. E os desafios virão. Não existe prosperidade sem provação. Hill falava dos 6 fantasmas do medo: medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda do amor, da velhice e da morte. A espiritualidade moderna reconhece que esses medos são bloqueios energéticos, frequências baixas que interrompem o fluxo da abundância. Quando você vibra no medo, atrai situações que confirmam esse estado. Mas quando encara o medo com fé e continua avançando, sua vibração se eleva. E aqui está uma chave. Cada provação é uma oportunidade de provar ao universo que você está realmente pronto. Sem prova, não há vitória. Sem resistência, não há crescimento. O ouro só brilha depois de passar pelo fogo. Você pode estar se perguntando: mas e se eu falhar? E se eu acreditar e nada acontecer? Essa dúvida é justamente a barreira que mantém a maioria no mesmo lugar. Hill ensinava que fracassos temporários são sinais de que você está no caminho, testes de perseverança. A espiritualidade moderna ecoa essa verdade. Cada queda é um ajuste vibracional. O universo pergunta: você realmente quer isso? Você está disposto a alinhar seus pensamentos, emoções e atitudes até que a manifestação aconteça? Se sua resposta for sim, não há como falhar. Pode demorar, pode se transformar, mas a energia que você emite nunca se perde. Ela sempre encontra um caminho. Agora, eu quero te perguntar: você já sentiu que estava tão alinhado com algo que parecia que o universo inteiro estava conspirando a seu favor? Escreva nos comentários a sua experiência. Compartilhar isso não é apenas contar uma história. É declarar ao universo que você reconhece seu poder de manifestação. E ao escrever, você reforça dentro de si a certeza de que é possível repetir esse estado quantas vezes quiser. Hill também falava do poder do mastermind, a união de mentes em torno de um mesmo objetivo. Hoje, chamamos isso de campo coletivo. Quando 2 ou mais pessoas se unem em vibração, oração ou intenção, a energia se multiplica. Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Hill traduziu em termos de negócios. A espiritualidade moderna traduz em termos energéticos. Ambos apontam para a mesma direção. Não estamos sozinhos. Quando nos unimos, criamos um campo mais forte. Por isso é tão importante escolher com quem você anda, quem ouve seus sonhos, quem compartilha sua energia. Pessoas negativas drenam, pessoas positivas expandem. No próximo passo, vamos explorar como Hill descreveu a transmutação do desejo e como a espiritualidade moderna entende esse processo como a transformação da energia criativa em manifestação tangível.
você vai perceber que nada é desperdiçado. Tudo pode ser convertido em poder se você souber direcionar sua mente e sua emoção. A transmutação do desejo e a energia criativa. Napoleon Hill dizia que o desejo é a semente de toda conquista, mas havia um ponto que muitos ignoraram: a transmutação da energia sexual em energia criativa. Esse conceito, na época, parecia ousado demais, mas hoje a espiritualidade moderna o traduz de uma forma mais ampla. A energia vital que move o ser humano pode ser direcionada para criar riqueza, arte, ideias ou espiritualidade. Toda vez que você sente paixão, desejo, inspiração, está lidando com a mesma energia. A questão é: para onde você está direcionando esse combustível? A maioria das pessoas o dissipa em prazeres imediatos, enquanto os grandes realizadores o convertem em obras duradouras. Pense em um artista que transforma emoções intensas em uma música que atravessa gerações. Pense em um empreendedor que canaliza sua energia em um projeto que impacta milhares de vidas. Pense em um místico que usa essa força para elevar sua consciência e acessar níveis superiores de sabedoria. Em todos os casos, a energia é a mesma. O que muda é a direção que você dá. Hill já entendia isso e chamava de transmutação. Hoje, espiritualistas falam de sublimação, alquimia interior, ou até mesmo de chakras, onde a energia sexual é elevada do instinto básico para o coração e para a mente, criando resultados extraordinários. Esse tema é poderoso porque nos mostra que não precisamos eliminar desejos, mas aprender a transformá-los. A espiritualidade moderna não condena o desejo. Ela o reconhece como o motor da vida. Mas quando você se apega apenas ao prazer imediato, o desejo se torna uma prisão. Quando o direciona para algo maior, o desejo vira libertação. O dinheiro, nesse sentido, não é um fim, mas um canal para expressar a energia criativa. Por isso, tantos empreendedores que estudaram Hill eram movidos por uma visão que ia além do lucro. Eles sentiam paixão em criar, inovar, deixar legado. Essa paixão era a forma de transmutar sua energia em algo que beneficiava o mundo. Hill afirmava que muitos gênios se tornaram extraordinários porque aprenderam a canalizar sua energia sexual. Isso não significa reprimir ou negar, mas redirecionar. A espiritualidade moderna traduz isso em práticas como meditação, yoga, respiração consciente e até jejum de distrações. Quando você domina sua energia, você domina sua mente. E quando domina sua mente, pode criar qualquer realidade. Imagine que sua energia vital é como a eletricidade que chega em sua casa. Você pode usá-la para acender uma lâmpada, ligar um computador ou aquecer um forno. A eletricidade é neutra, o resultado depende do uso. Assim, também é sua energia criativa. Mas como aplicar isso no dia a dia? Hill recomendava identificar seus desejos mais fortes e usá-los como combustível para seu propósito. A espiritualidade moderna acrescenta práticas para transformar essa energia. Escrever metas claras, praticar gratidão diária, alinhar respiração e foco e, principalmente, manter sua mente limpa de distrações. Cada vez que você foca no essencial, você está transmutando energia. Cada vez que resiste a desperdiçar horas em comparações, fofocas ou distrações vazias, você está economizando combustível para o que realmente importa. Aqui cabe um segredo. Os maiores saltos de prosperidade vêm quando você transforma dor em poder. Hill dizia que cada fracasso carrega a semente de um benefício equivalente. A espiritualidade moderna traduz: cada trauma contém energia acumulada que, quando curada, se torna força multiplicada. Pense em alguém que sofreu rejeição e transforma isso em determinação de vencer. Pense em alguém que passou pela escassez e transforma isso em motivação para prosperar e ajudar outros. Essa é a verdadeira alquimia espiritual. Nada é desperdiçado.
Tudo pode ser convertido. Talvez você esteja vivendo hoje uma situação que parece te esgotar. Pode ser um relacionamento difícil, uma crise financeira, uma doença ou uma solidão profunda. Pergunte a si mesmo: como posso transmutar essa energia em algo maior? Ao invés de ver apenas o peso, veja a oportunidade de criar algo que não existiria sem essa experiência. Muitos dos maiores mestres da humanidade nasceram das maiores dores. Hill sabia disso. A espiritualidade moderna reforça: não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece. Quero que você feche os olhos agora e imagine toda a energia que está dentro de você, seja ela de desejo, dor, alegria ou medo. Visualize essa energia como uma luz intensa em seu abdômen. Agora veja essa luz subindo para o coração, enchendo-o de amor e compaixão. Depois veja essa luz subindo para a sua mente, clareando suas ideias, expandindo sua visão. Sinta-se carregado de energia criativa. Repita em silêncio: eu transmuto minha energia em prosperidade. Eu transmuto minha dor em poder. Eu transmuto meu desejo em criação. Essa é a prática viva daquilo que Hill escreveu e que a espiritualidade moderna reafirma. E aqui está outro detalhe importante. A transmutação não é um ato único, é um processo contínuo. Cada dia você terá a escolha de desperdiçar energia ou canalizá-la. Cada pensamento, cada emoção, cada reação é uma oportunidade de alquimia. O segredo é a disciplina. Hill dizia: a autodisciplina é a ponte entre desejo e realização. A espiritualidade moderna acrescenta: a disciplina energética é a ponte entre intenção e manifestação. Disciplina não é prisão, é liberdade, porque quanto mais você domina sua energia, mais livre é para criar. No próximo passo, vamos mergulhar no conceito de fé aplicada e no papel do subconsciente. Hill via a mente subconsciente como a ponte entre o consciente e o infinito. Hoje sabemos que é no subconsciente que se gravam os programas que governam nossa vida. A espiritualidade moderna traduz isso em termos de reprogramação mental, afirmações, meditações e cura interior. Você vai entender como transformar seu subconsciente no aliado mais poderoso da sua jornada. A fé aplicada e o subconsciente como ponte espiritual. Napoleon Hill repetia sem cessar: a fé é o ponto de partida de toda realização. Não se trata apenas de acreditar intelectualmente, mas de criar uma convicção tão forte que se torna inabalável. Para ele, fé era uma combinação de desejo ardente, visualização constante e repetição de pensamentos positivos até que o subconsciente aceitasse essa nova realidade como verdade. A espiritualidade moderna apenas traduz esse princípio em linguagem energética. A fé é a vibração que molda o campo quântico ao nosso redor. Quando você acredita de verdade, você emite uma frequência coerente que atrai circunstâncias compatíveis. O subconsciente é a chave oculta que Hill descreveu. Ele dizia que essa parte invisível da mente não dorme, não descansa e está sempre recebendo impressões. Tudo o que você repete, sente e imagina com intensidade é armazenado ali e, em seguida, transmitido ao infinito, que ele chamava de inteligência universal. Hoje, cientistas falam de neuroplasticidade, espiritualistas falam de lei da atração, líderes religiosos falam de oração. Todos, porém, estão apontando para a mesma realidade. O que você grava dentro se manifesta fora. Se o subconsciente é programado com medo, você cria cenários de medo. Se é programado com fé e certeza, você cria cenários de abundância. Mas aqui está a grande questão: como programar o subconsciente de forma consciente? Hill ensinava a prática da autoafirmação. Ele orientava que as pessoas escrevessem seus desejos de forma clara, declarassem em voz alta diariamente e se vissem já possuindo aquilo.
A espiritualidade moderna reforça esse processo com visualizações guiadas, meditações e técnicas como a repetição de mantras. A ciência mostra que quando você repete uma frase carregada de emoção, o subconsciente a grava como verdade. Se você diz, eu nunca tenho dinheiro, esse programa se fortalece. Se você afirma, eu sou abundante, eu sou digno, eu sou próspero, e sente isso como real, o subconsciente começa a criar caminhos para confirmar essa crença. Agora, imagine que sua mente subconsciente é como um jardim. Cada pensamento que você repete é uma semente. Se você planta constantemente sementes de medo, crítica e escassez, não pode esperar colher abundância. Mas se planta sementes de fé, coragem e gratidão, sua colheita será inevitavelmente diferente. O subconsciente não julga, não questiona, apenas aceita. Cabe a você escolher o que semear. Hill sabia disso e dizia que a repetição é a mãe da fé. A espiritualidade moderna confirma: tudo o que você repete com emoção se torna realidade. Talvez você já tenha experimentado isso sem perceber. Pense em uma situação em que você acreditava tão profundamente que algo ia acontecer, que de fato aconteceu. Pode ter sido um emprego, uma viagem, um encontro inesperado ou até uma cura. Esse não foi acaso. Foi sua fé alinhada ao subconsciente enviando uma ordem ao universo. Por isso, eu quero te perguntar agora: você já viveu algo que parecia impossível e que se tornou realidade apenas porque você acreditou? Escreva nos comentários. Sua resposta pode inspirar outras pessoas e reforçar sua própria fé. Outro ponto essencial que Hill destacou foi o poder da emoção. Ele dizia que pensamentos sem emoção não têm força. O subconsciente só aceita aquilo que vem carregado de sentimento. É por isso que repetir frases mecanicamente não funciona. Você precisa sentir. A espiritualidade moderna traduz isso em coerência entre coração e mente. Estudos recentes mostram que quando seu coração e seu cérebro estão em sincronia, sua energia se expande de forma poderosa. É como se você estivesse enviando um sinal amplificado ao universo. Essa coerência pode ser gerada com práticas simples: respiração profunda, gratidão sincera, imaginação vívida. Hill talvez não tivesse os termos técnicos, mas sabia. Fé não é apenas pensar, é sentir como se já fosse real. E aqui surge um detalhe importante: o subconsciente é altamente influenciado pelo ambiente. As pessoas com quem você convive, as músicas que ouve, as palavras que repete, tudo entra no seu jardim mental. Hill alertava que era preciso proteger sua mente contra influências negativas. A espiritualidade moderna chama isso de higiene energética. Se você está cercado de notícias ruins, críticas constantes e pessoas tóxicas, seu subconsciente será contaminado. Mas se você se cerca de palavras de vida, música edificante e relacionamentos inspiradores, sua mente se fortalece. É impossível atrair prosperidade enquanto você se alimenta diariamente de escassez. O subconsciente precisa de nutrição espiritual para florescer. Por isso aqui vai uma prática simples. Antes de dormir, declare frases de fé. Esse é o momento mais poderoso, porque o subconsciente está mais receptivo. Hill dizia que a última impressão da noite se mantém durante o sono. Então, ao invés de deitar pensando em problemas, feche os olhos e afirme: eu sou próspero, eu sou guiado, eu sou protegido. A abundância flui para mim enquanto durmo. Visualize sua vida transformada. Sinta a gratidão como se já tivesse acontecido. Esse exercício, repetido noite após noite, reprograma sua mente. A espiritualidade moderna acrescenta que, nesse estado, sua vibração é elevada e você acessa dimensões invisíveis que conspiram a seu favor. Outro aspecto essencial é entender que o subconsciente trabalha em parceria com a fé. Você não precisa saber como tudo vai acontecer. Seu papel é acreditar e se alinhar.
O como pertence ao universo. Hill dizia: não se preocupe com os meios, ocupe-se com o fim. A espiritualidade moderna reforça: confie no fluxo. Quando você relaxa e entrega, o subconsciente encontra caminhos que sua mente consciente jamais imaginaria. É nesse ponto que os milagres acontecem. Portas se abrem, pessoas aparecem, soluções surgem. Não é acaso, é alinhamento. Agora, vamos avançar para outro pilar que Hill trouxe, e que hoje a espiritualidade moderna confirma com clareza: a imaginação. Ele dizia que a imaginação é a oficina da mente. É lá que as ideias são criadas e moldadas antes de ganharem vida. Hoje, chamamos isso de visualização criativa, uma prática poderosa usada por atletas, empresários e mestres espirituais. Na próxima parte, você vai descobrir como usar sua imaginação não apenas para sonhar, mas para construir realidades palpáveis. A imaginação criativa como oficina espiritual. Napoleon Hill afirmava com convicção: a imaginação é a oficina da mente. Foi nela que grandes impérios nasceram. Invenções revolucionárias surgiram e destinos foram transformados. Mas Hill deixou claro que existem dois tipos de imaginação: a sintética e a criativa. A imaginação sintética é a capacidade de reorganizar ideias e experiências já conhecidas. É útil, mas limitada. A imaginação criativa, por sua vez, é quando o ser humano se conecta ao infinito, acessa uma fonte superior de inspiração e traz à realidade algo que nunca existiu antes. A espiritualidade moderna traduz isso de forma simples. Quando você entra em estado de alinhamento, você se conecta a uma dimensão de possibilidades infinitas, aquilo que alguns chamam de campo quântico, outros chamam de inconsciente coletivo, outros ainda chamam de Espírito Santo. Todos os grandes visionários usaram essa ponte invisível. Thomas Edison, Henry Ford, Steve Jobs, Nikola Tesla. Todos tinham momentos de introspecção onde recebiam insights que pareciam vir de outra dimensão. Hill sabia que não era apenas raciocínio lógico, era algo além. A espiritualidade moderna chama isso de download espiritual. Você silencia a mente consciente e recebe ideias que vêm de uma fonte maior. E aqui está a chave. Você também pode acessar isso. Não é privilégio de gênios, é uma capacidade humana universal. Mas exige treino, disciplina e, acima de tudo, fé no invisível. Agora, imagine-se sentado em silêncio, olhos fechados, respirando profundamente. Você entra em um estado de calma e entrega. De repente, uma imagem surge em sua mente. Você vê uma solução para um problema, uma ideia de negócio, uma visão de futuro. Nesse momento, você acessou a oficina criativa. O que fazer? Anotar imediatamente, porque essas ideias são como pássaros. Se não forem capturadas no instante, voam e se perdem. Hill recomendava registrar cada inspiração, porque muitas vezes a semente de uma fortuna estava em uma ideia aparentemente pequena. A espiritualidade moderna confirma: cada insight é uma mensagem do campo espiritual para você. Mas a imaginação criativa não funciona em mentes agitadas. Se você vive correndo, preocupado, sem silenciar, dificilmente terá acesso a esse espaço. É preciso criar momentos de pausa, meditação, oração, caminhadas na natureza, música inspiradora. Tudo isso abre espaço para a oficina criativa. Hill dizia que os homens mais bem-sucedidos tinham o hábito de se retirar para refletir. A espiritualidade moderna reforça que nesses momentos você entra em estado alfa ou teta, frequências cerebrais onde a mente consciente relaxa e o subconsciente se abre. É aí que a intuição fala mais alto. Muitos chamam de voz interior, outros chamam de guia espiritual. Mas o efeito é o mesmo: ideias que transformam destinos. E aqui está algo profundo. A imaginação criativa não serve apenas para negócios ou invenções. Serve para criar a vida que você deseja.
Quando você visualiza sua realidade ideal com detalhes, emoções e gratidão, você está moldando no invisível aquilo que vai se manifestar no visível. A espiritualidade moderna ensina que o universo responde a imagens mentais carregadas de emoção. Hill já sabia disso quando orientava que seus leitores fechassem os olhos, visualizassem seu objetivo e se vissem já no futuro realizado. Isso não é fantasia, é criação. O futuro é construído primeiro na mente, depois no mundo. Você pode estar pensando, mas e se minha imaginação criar algo ruim? E se eu ficar preso em preocupações? Hill também respondeu a isso. Os pensamentos dominantes sempre se tornam realidade. Se você alimenta imagens de medo, escassez e fracasso, você atrai isso. Por isso é tão importante vigiar sua mente. A espiritualidade moderna chama isso de lei da correspondência. Aquilo que você mantém dentro de si é o que aparece fora. Não é mágica, é lei universal. O que você cultiva na oficina da mente é o que você colherá no campo da vida. Quero te fazer uma pergunta agora. Você já teve uma ideia que parecia tão poderosa que mudou completamente sua trajetória? Pode ter sido pequena, mas foi um ponto de virada. Compartilhe nos comentários. Ao escrever, você não só inspira outras pessoas, mas também declara ao universo que valoriza suas inspirações. Essa declaração abre espaço para que novas ideias venham. Outro ponto que Hill ressaltava é que a imaginação criativa funciona melhor quando combinada com o mastermind. Quando você se reúne com outras pessoas que compartilham da mesma energia, suas ideias se multiplicam. Hoje sabemos que isso é real. Estudos mostram que cérebros em sintonia criam uma ressonância coletiva. A espiritualidade moderna chama isso de campo grupal. Quando duas ou mais pessoas meditam juntas, oram juntas ou sonham juntas, a energia se amplifica. É como se cada mente fosse uma vela. Separadas, iluminam pouco. Juntas, criam uma chama imensa. Essa chama abre portas no campo quântico, permitindo que ideias ainda mais grandiosas sejam acessadas. Mas há um segredo que Hill destacou e que muitos ignoraram. A imaginação precisa ser usada com disciplina. Ideias sem ação permanecem apenas sonhos. É preciso agir sobre elas, mesmo que com pequenos passos. A espiritualidade moderna confirma: a energia precisa de movimento. Quando você age, você demonstra fé, e essa fé abre mais canais de manifestação. Muitas pessoas perdem oportunidades porque esperam a ideia perfeita, o momento perfeito, a certeza absoluta. Mas a oficina da mente funciona em parceria com o movimento. Você recebe uma visão, dá um passo e novos degraus aparecem. É como atravessar uma ponte na neblina. Você só vê alguns metros, mas ao andar, o caminho se revela. Para encerrar esta parte, quero te convidar a um exercício simples. Feche os olhos e visualize sua vida ideal daqui a 5 anos. Veja onde você mora, com quem convive, como é sua saúde, sua prosperidade, sua espiritualidade. Sinta cada detalhe. Agora escreva essa visão em um caderno. Esse é o mapa da sua oficina criativa. Leia todos os dias. Hill dizia que uma ideia mantida com clareza e emoção se torna irresistível para o universo. A espiritualidade moderna confirma: você se torna a vibração daquilo que imagina. E quando se torna, não há como não atrair. Na próxima parte, vamos falar sobre o sexto sentido. Aquilo que Hill descreveu como a mais misteriosa das faculdades humanas, a conexão direta com a inteligência infinita. A espiritualidade moderna chama isso de intuição elevada, canalização, mediunidade. Prepare-se, porque essa é a chave final que une todos os ensinamentos. O sexto sentido e a conexão com a inteligência infinita. Napoleon Hill dedicou um capítulo inteiro do seu livro Pense e Enriqueça para falar do sexto sentido, chamando-o de a mais elevada das faculdades da mente.
Ele admitia que era algo difícil de explicar, mas absolutamente real. Para Hill, o sexto sentido era a ponte invisível que conectava o ser humano à inteligência infinita, a fonte universal de todas as ideias e oportunidades. Era como uma antena espiritual, captando sinais que a lógica consciente jamais conseguiria compreender. Hoje, a espiritualidade moderna traduz isso como intuição, percepção expandida, mediunidade ou até mesmo downloads energéticos. Seja qual for o nome, o fenômeno é o mesmo. Você recebe orientações que parecem vir de uma sabedoria maior. Quantas vezes você já teve um pressentimento tão forte que decidiu mudar uma escolha e depois percebeu que escapou de um problema ou conquistou uma oportunidade? Isso é o sexto sentido em ação. Hill dizia que essa faculdade não pode ser forçada, mas desenvolvida com prática e pureza de intenção. A espiritualidade moderna confirma: a intuição é como um músculo. Quanto mais você confia e pratica, mais ela se fortalece. Mas quando você ignora ou despreza, ela enfraquece. É por isso que muitas pessoas dizem: eu sabia que não deveria ter feito isso. O sexto sentido falou, mas não foi ouvido. Hill também relatou que em momentos de silêncio, ele buscava conselhos de figuras históricas em sua mente, como se conversasse com mestres invisíveis. Ele acreditava que essa prática o conectava à sabedoria acumulada da humanidade. A espiritualidade moderna chama isso de conexão com o campo akáshico, a biblioteca espiritual onde todas as memórias estão registradas. Hoje, cada vez mais pessoas relatam experiências semelhantes, recebem insights em sonhos, durante meditações, ou até em momentos simples do dia, como no banho ou em uma caminhada. São lampejos de clareza que parecem vir do nada, mas que carregam uma certeza profunda. Mas como desenvolver esse sexto sentido de forma prática? Hill recomendava cultivar uma mente aberta, disciplinada e livre de medo. O medo é o maior bloqueio da intuição. A espiritualidade moderna ensina a mesma coisa. Quando sua mente está dominada pela ansiedade e pela dúvida, o canal da intuição fica fechado. É preciso silenciar, confiar, entregar. Práticas como meditação, oração, contemplação, da natureza e escrita intuitiva são ferramentas poderosas. Você escreve perguntas em um papel e deixa que respostas surjam espontaneamente. Muitas vezes, o que surge não é apenas sua mente racional, mas uma conexão direta com a inteligência infinita. Outro aspecto fundamental é alinhar o sexto sentido com propósito. Hill dizia que a inteligência infinita não desperdiça respostas para mentes indecisas ou superficiais. É preciso ter um desejo claro, um objetivo definido, uma intenção pura. A espiritualidade moderna acrescenta que, quando você busca algo não apenas para si, mas para beneficiar outros, a intuição se torna ainda mais forte. É como se o universo favorecesse aqueles que desejam contribuir para o bem coletivo. Esse é um ponto essencial. A verdadeira prosperidade nunca é apenas individual, mas compartilhada. Agora, quero te convidar a um exercício simples. Feche os olhos, respire fundo e formule uma pergunta clara em sua mente. Pode ser sobre um projeto, uma decisão ou um sonho. Pergunte em silêncio: qual é o próximo passo? Depois fique em silêncio, não force, apenas escute. Pode ser que venha uma palavra, uma imagem, uma sensação. Talvez a resposta venha mais tarde, em um sonho ou em uma coincidência. Confie. O sexto sentido não grita, ele sussurra. É preciso aprender a ouvir. E aqui está a grande revelação. Todos os princípios que Hill apresentou, desejo, fé, imaginação, ação, disciplina, mastermind, culminam no sexto sentido. É como a coroação de todo o processo. Quando você alinha sua mente consciente, programa seu subconsciente, canaliza sua energia criativa e mantém a fé,
o sexto sentido se abre naturalmente. Nesse ponto, você não depende apenas de esforço humano. Você se conecta ao divino. E quando isso acontece, milagres se tornam rotina. Pessoas certas aparecem, portas se abrem, soluções surgem do nada. Não é acaso, é a inteligência infinita respondendo ao seu alinhamento. Antes de encerrar, quero reforçar algo que une Hill à espiritualidade moderna. A riqueza verdadeira não é apenas financeira. É um estado de plenitude, equilíbrio e propósito. O dinheiro é importante, mas é apenas uma parte. A verdadeira abundância inclui saúde, relacionamentos, paz interior e a sensação de estar cumprindo sua missão. Quando você entende isso, o dinheiro deixa de ser um peso e se torna um instrumento. A fé deixa de ser apenas crença e se torna certeza. O sexto sentido deixa de ser mistério e se torna guia. Esse é o ponto máximo da jornada. Agora eu te pergunto, você está disposto a praticar esses princípios não apenas como teoria, mas como estilo de vida? Escreva nos comentários a sua decisão. Declare ao universo que você escolhe viver alinhado com a fé, com o propósito e com a inteligência infinita. E compartilhe este vídeo, porque pode ser exatamente a mensagem que alguém precisa ouvir hoje. Se este conteúdo tocou seu coração, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Aqui você vai encontrar mais ensinamentos que unem a sabedoria eterna de Napoleon Hill com a espiritualidade moderna, ajudando você a despertar o poder ilimitado que já está dentro de você. Lembre-se, a mente é a causa, a vida é o efeito. Alinhe sua mente com o divino e sua vida será um reflexo de abundância. Nunca esqueça desta lição. Você não é vítima das circunstâncias. Você é criador de realidades.